Fala galera, você já observa Guilherme Longo aqui ao meu lado e nós vamos repercutir o primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. Lembre-se que há algumas semanas estivemos na Espanha, agora estamos no Bahrein. Tivemos algumas novidades, diríamos interessantes, como o design ousado que a Mercedes trouxe para Sakir. Além da participação de Pietro Fittipaldi no dia de hoje. Mas antes, Guilherme, eu quero que você fale para a galera que Pierre Gasly foi o mais rápido do dia. Quais foram os destaques dos caras mais rápidos do dia de hoje no Bahrein? Seja bem-vindo. Salve, Eric, Schwinn, todo mundo acompanhando aí essa análise do primeiro dia de pré-temporada no Bahrein. Até já pedi aí, Schwinn, se tiver no jeito, a tabela de classificação para a galera ir olhando. A gente teve aí Pierre Gasly sendo mais rápido dessa quinta-feira, meteu aí a AlphaTauri em primeiro lugar, com um tempo de 1:33.902, e aí a gente tem que botar um pouco de contexto nisso aí, né? E até para isso é bom a gente comparar com outros tempos de outras sessões no Bahrein. Por exemplo, ano passado, Verstappen foi o mais rápido da pré-temporada no Bahrein, mais tempo na casa de 1:28.6. O Verstappen, 2 semanas depois, foi o pole position no Bahrein, 1:28.9. E o Bottas foi a volta mais rápida da corrida, né, do GP do Bahrein ano passado, 1:32.6, 1:32.8, não lembro agora exatamente. Então a gente consegue ver aí um pouco da diferença de performance dos carros de 2021 para 2022. A gente já tinha essa expectativa mesmo de ter um pouco de perda de rendimento dos carros, né? Afinal, a gente está falando de carros bem mais pesados que os do ano passado, e inclusive o peso é um dos tópicos que a gente vai abordar hoje, mas estamos falando aí de uma diferença de 46 quilos de um ano para outro, né? Um acréscimo. Estamos falando aí de pneus mais pesados e outras coisas. Aí a nossa tabela, só para explicar aí para a galera, é o piloto, a equipe, a melhor volta, o composto que foi usado e quantas voltas cada piloto deu. Então o Gasly fez 1:33.902 com o C4, importante destacar isso, o segundo pneu mais macio da Fórmula 1, e fez aí um total de 103 voltas ao longo do dia. Mas não foi também o que mais adquiriu quilometragem, foi aí Sérgio Pérez 138, mas ficando lá em décimo, 1:35.977 com o C2, e o Pérez, que inclusive foi o culpado da sessão terminar um pouquinho mais cedo, causou ali uma bandeira vermelha nos minutos finais. Uma lambança do Pérez, né? Tava andando a 50 km por hora, perdeu o controle do carro, rodou e conseguiu enfiar as duas rodas na brita sem ter como sair. Então a sessão acabou um pouquinho mais cedo. Mas voltando aí para a ponta da tabela, dobradinha da Ferrari em segundo e terceiro, Sainz, que andou à tarde, 1:34.359, e o Leclerc, que andou de manhã, 1:34.531, os dois bem próximos, e a Ferrari marcando aí mais de 100 voltas no dia. Stroll em quarto, Albon em quinto, um bom dia do Albon, estava vindo aí em segundo até a reta final, quando alguns pilotos conseguiram melhorar os seus tempos, mas Williams de C4. E aí, olhando mais para baixo, a gente tem nono, Russell, 60 voltas, 1:35.941, e Hamilton, que andou de manhã, 1:36.635 com o C3, Mercedes também adquirindo aí mais de 100 voltas, num dia importante, um dia em que a Mercedes teve o centro das atenções lá no Bahrein, por causa de algo que está sendo apelidado de Zero Pods, uma brincadeira aí com os side pods quase inexistentes da Mercedes nesse primeiro dia de testes. Perfeito. Eu vou pedir, a gente vai falar do side pods ainda, calma aí, Schwinn. A gente pode voltar, inclusive, para a tabela, que a gente vai ter ali os destaques de quem mais andou, né? E também Pietro Fittipaldi fez a participação dele. Pode voltar lá, por favor, que ele acabou marcando o último tempo, né? Pode scrollar para a gente, por favor, até o final ali, né? Então, pode deixar o não correram hoje também, que a gente tem que fazer um destaque particular. Boa, e aí também não correram de Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Latifi, Daniel Ricciardo e Mick Schumacher, que dependendo do que acontece com o planejamento das equipes, um piloto só faz um dia todo e outras equipes acabam se dividindo. É isso ou tem algum detalhe que eu deixei passar aqui? Não, vamos... Porque, assim, Mick Schumacher originalmente seria o piloto que correria na quinta-feira de manhã,
mas com todo o rolo da Haas, obviamente a Haas não participou da primeira sessão, então Mick Schumacher conta aí como não correu hoje. Já Daniel Ricciardo estava marcado para andar de manhã e o Norris à tarde, mas o Ricciardo acordou hoje, não estava se sentindo bem, então a McLaren escalou o Norris de última hora para fazer o dia todo. Ricciardo fez teste de Covid, aparentemente deu negativo, vamos ver se amanhã ele vai estar no carro, mas são dois destaques aí importantes, enquanto Verstappen, Tsunoda e Latifi já estavam programados mesmo que não correriam hoje. A Red Bull escalou Pérez para o dia todo, a AlphaTauri, o Gasly para o dia todo e a Williams, o Albon para o dia todo. Então esses três já não iam chegar perto do carro hoje mesmo. E aí, como você mesmo disse, né, Guilherme, quem andou mais hoje foi o Sérgio Pérez, apesar dele ter ocasionado aí uma última paralisação aí que antecipou o final do treino, do teste. Então, a Red Bull, apesar de ter tido apenas o 10º melhor tempo com o Sérgio Pérez, ao mesmo tempo foi quem mais percorreu 138 voltas. Rapaz, conseguiu aproveitar bem. Eu vou confirmar quantas voltas tem o GP do Bahrein. Eu não lembro, eu acho que são 50 e poucas. Mas eu acho que o Pérez chegou a 57 voltas. Então, 3 corridas seriam 171. Pérez deu mais ou menos 2 GPs e meio. O Pérez andou em um dia o que Alfa Romeo e Haas andaram nos 3 dias de Barcelona. A gente tem que pôr isso em contexto. O que a Red Bull está fazendo é importantíssimo, adquirindo quilometragem, metendo 2 grandes prêmios e meio em um só dia. Assim, por mais que a gente destaque aqui, repetindo o discurso que a gente fez, por mais que a gente destaque aqui os tempos de volta mais rápidos, né, isso é facilmente controlável, ainda mais com essas diferenças que o Guilherme colocou. Se alguma equipe quiser realmente, eu fui o mais rápido do dia, deixa o cara entrar na pista com o tanque no cheiro, né? Pneus novos, C5 e vai, que vai fazer o tempo mais rápido naturalmente. Então, mais do que qualquer outra coisa, eu acredito que esse dado da Red Bull fazendo o maior número de voltas hoje e bem, no sentido bem, não teve problemas durante o dia, só essa rodada final aí do Pérez, é um bom indicativo, né, de como as coisas meio que estão indo conforme planejado para a equipe austríaca. Gui, você falou não de peso. Não só para eles, né? Somando Hamilton e Russell e Sainz e Leclerc, Mercedes e Ferrari também andaram mais de 2 GPs cada. Então a gente está começando a ver o que já dava ali indícios em Barcelona. Mercedes, Red Bull e Ferrari despontam como as favoritas e aí a gente tem que ponderar tanto pelo tempo de volta quanto a quilometragem. São 3 equipes que estão indo bem em ambos os quesitos que importam. Então, olho nessas 3 equipes aí, especialmente quando começar o primeiro treino livre para o GP do Bahrein em apenas 8 dias, né, na próxima sexta-feira. Gui, você falou de peso, saiu uma última novidade aqui, logo quando a gente estava começando a gravar, saiu a novidade, os carros terão a permissão de ficarem mais pesados, não é mesmo? É isso aí, a gente já discutiu isso nas últimas semanas. O regulamento da Fórmula 1 determina um peso mínimo dos carros. O peso mínimo para esse ano seria originalmente 795 quilos, 43 a mais que os de 2021. Só que no teste de Barcelona, as equipes perceberam que todas estavam acima do peso. Algumas menos e dizem que a Alfa Romeo não chegou a estourar o peso mínimo, estava ali no limitinho de 795. Mas agora o limite vai ser trocado para 798 depois dos pedidos aí das equipes. Algumas queriam aumentos absurdos. A Red Bull pleiteava 15 quilos a mais. A Red Bull queria que fosse para 810. Vai que as cola, outras né? estavam pedindo... vai que cola. Enquanto outras ali estavam pedindo 5 quilos, 7 quilos, mas a Fórmula 1 acordou em 3, porque aí também a gente tem que ponderar os dois lados. Você tem equipes que estão pedindo demais, tipo a Red Bull estava pedindo 15, algumas pediam 10, mas a Alfa Romeo era contra o aumento do peso, porque estava ali com 795, 796, e a McLaren também estava se colocando contra, porque estava mais ou menos aí nessa média também de 2 a 3 quilos a mais. Maravilha. Olha só, e a gente, como a gente já citou aqui, Pietro Fittipaldi também participou, apenas na parte da tarde, né? Ele completou 47 voltas, utilizou pneus C2 e também os protótipos da Pirelli, né? E ali também tivemos algumas questões, né? Ele não
ele estava fazendo mais simulação de corridas, né, Guilherme? E sempre com pneus gastos e também com o tanque sempre muito cheio, até por isso, obviamente, não conseguiu ter um tempo de volta mais rápido como um dos mais ali próximos dos seus companheiros ali, colegas de testes, não é mesmo? Sim, e a gente tem que destacar que, pelo menos em termos de quilometragem, o Pietro conseguiu ir bem. Ô, Schwinn, volta na tabela, por favor, só para a gente comparar com outros pilotos. O Pietro deu 47 voltas, Alonso fez 24, Ocon 42, Vettel 39. Então o Pietro tá ali, tá no meio do bolo, conseguiu adquirir uma boa quilometragem e é importante para a Haas. A Haas, vamos lembrar, é a que menos andou em Barcelona, não chegou a fazer 3 GPs em 3 dias. Então, para eles chegarem aí a 10 voltas de um GP do Bahrein, é importante. E, obviamente, tanque cheio, pneu mais duro, acaba dando uma mascarada aí também na questão do tempo de volta. Mas aí uma tarde sólida para o Pietro e importantíssima para a Haas, que precisa disso para poder entender melhor o carro. Tá, e vale lembrar que o chefe da Haas, o Gunther Steiner, falou, isso você pode acompanhar uma matéria no motorsport.com, sobre as reais possibilidades que o Pietro Fittipaldi teve em assumir o assento oficial da Haas. E aí, segundo ele, isso não chegou sequer a ser cogitado seriamente, porque desde o início, inclusive isso corrobora com o que o Gene Haas falou no último fim de semana, eles buscavam um piloto mais experiente, já que se abriu a oportunidade de escolher um novo piloto com a saída do Nikita Mazepin, eles quiseram optar, dar prioridade a um piloto mais experiente. Você pode acompanhar a matéria completa com as declarações do nosso querido chefe da Haas, que está aparecendo no vídeo, para quem estiver vendo no vídeo, para quem estiver ouvindo a gente no podcast. Estamos vendo aqui a imagem muito feliz, sempre sorridente, sempre alegre, de Gunther Steiner. Esse aí deve estar ansioso para amanhã, né? Eu acho que, não, na verdade, assim, a Haas, ela teve esses problemas de carga, de frete, e deve ter vivido uma semana daquelas, né? Então, acho que o que ele quer é se livrar aí dos testes do Bahrein, do GP do Bahrein, do GP... Você sabe o que tem amanhã, né? A gente, inclusive, é um tópico que a gente vai mencionar depois. Sim, amanhã é a estreia da 4ª temporada de Drive to Survive, a gente vai falar no finalzinho aqui do nosso programa. Tem também o destaque da Alpine, né, Gui? Sim, o Schwinn, volta lá na tabela, a Alpine, para mim, um destaque negativo do dia, andou pouco, somando entre Ocon e Alonso pouco mais de 60 voltas, e o Alonso perdeu muito tempo na garagem hoje, a Alpine teve que mexer no motor, tirou ali a cobertura, precisou mexer no lado direito do motor, e com isso o Alonso chegou a passar mais de 1 hora dentro da garagem, complicado. A Alpine, vamos lembrar, entrou para 2022 com um motor 880, a Renault basicamente produziu um motor falando o seguinte: queremos performance, dane-se a confiabilidade. Talvez isso já esteja começando a dar dor de cabeça para a Alpine. Veremos nos próximos dias, mas assim, entre Ocon e Alonso, 66 voltas. São 9 voltas a mais que um GP do Bahrein em 8 horas. Então, pouca quilometragem. Vamos ver aí nos próximos dias. É isso aí. Mas agora a gente vai entrar no principal tópico do dia, né? Que causou um grande furor. A Mercedes gosta disso, né, Gui? Chega pré-temporada, aí ela vai no limite da legalidade em algumas questões. Muita gente não gosta disso, mas é para que serve um cara, os engenheiros. Vamos explorar o regulamento ao máximo. Os sidepods. Primeiro, eu acho que a gente fala para todos os tipos de público, né, Guilherme? O que são os sidepods? Né? O que significa? Né? E por que você falou de side zero? Como é que é? Zero pods. Zero pods, isso. Eu troquei a palavra. Mas por que causou tanto rebuliço esse carro da Mercedes nesta quinta-feira? Vou falar sexta, nesta quinta-feira. Poxa, eu vou ser meio sacana agora com você. Se tiver como botar uma foto antes de algum carro com o sidepod, só para eu poder explicar para a galera, qualquer outro dos 9 carros tem um. Mas basicamente é o seguinte, nessa foto até dá para entender, tem essa parte de baixo aí, preta no carro da Mercedes, que é como se fosse a parte de cima do assoalho, né? Tem o assoalho embaixo e essa placa aí em cima. Ao longo dos anos, especialmente desde o início da era turbo híbrida da Fórmula 1, a gente começou a ter os sidepods
como um adereço aerodinâmico importante. Então a gente começou a ver essa parte aí, essa placa, cada vez maior, né, mais aumentada na lateral, e com aletas, com fendas, etc. Tudo pensando na aerodinâmica, no fluxo de ar do carro. E agora a gente tem um carro menos dependente de aerodinâmica, por consequência os sidepods perderam um pouco a importância, mas a gente vê ainda os sidepods no carro, só que agora já bem mais lisos, bem menos aerodinâmicos. E a Mercedes resolveu dar uma mexida boa aí, resolveu trazer o que eles apelidaram de Zero Pods, que seria basicamente um carro sem o sidepod. Ó, o da Ferrari dá para ver menos, na verdade, até porque tem a grade aerodinâmica ali, e a Ferrari trouxe um pouco a carenagem do carro para fora. Mas dá para ver ali atrás, ó, que é bem expressivo, tem uma parte ali considerável. A Mercedes já foi para uma bem minimalista, quase zero, especialmente na parte da frente ali. Dá para ver que do meio para trás, ó, da Williams dá para ver direito. Percebam aqui na parte de trás, tem essas aberturas de entrada de ar ali em cima do motor, mas embaixo ali o sidepod é bem notável, dá para ver que é uma placa mesmo, só que ele não tem as coisas do ano passado, né, aletas, fendas, etc. O da Mercedes basicamente não existe e é um design bem radical em comparação com o que a gente viu, inclusive, da Mercedes em Barcelona. A Mercedes meio que escondeu o jogo, surgiram os rumores aí que ela poderia vir sem os sidepods agora em Barcelona e concretizou. Então o que a gente tem é basicamente o seguinte, sidepods minimalistas, algumas dessas aletas aí em forma de barbatana, com uma aparência bem agressiva, que foi colocada ao lado do cockpit, só para poder cumprir o que o regulamento diz sobre estrutura de choque na lateral do carro. E a Mercedes com uma tentativa aí de maximizar o resfriamento do carro, afinal a gente está no Bahrein, um lugar muito quente. O design dessa vez trouxe aí algumas fendas e fendas bem expressivas. Nessa foto dá para ver, ó, em cima do Petronas tem umas listras retas aí. Isso são essas fendas, né, que a gente apelidou de guelra, para resfriamento, e elas são bem expressivas. Outros carros a gente mal vai notar só quando chega mais perto. E a Mercedes tem duas fileiras, na verdade. Vocês estão vendo ali a gota da Petronas, em cima tem como se fosse uma caixa. São outras aberturas de resfriamento. Então, um design bastante agressivo da Mercedes para esse primeiro dia no Bahrein. Maravilha! E, obviamente, isso já foi assunto discutido, e o próprio Toto Wolff disse que não teme nenhum tipo de disputa legal sobre esse design. Acho que 2021 não acabou ainda, né? Tem algumas questões que são assim. Mas, até sobre isso, se FIA, a própria Fórmula 1, e 8 das 10 equipes quiserem vetar, poderão vetar. E aí a Mercedes terá que voltar ao design anterior. E se bobear, Guilherme, isso tudo é muito para tirar a atenção de outras coisas, talvez. A Mercedes tem muito disso, né? O blefe, enfim. Mas eu acho que é o que comentaram, né? A gente vai saber onde está todo mundo assim que começar Q1, Q2, Q3 do GP do Bahrein, porque ali não vai ter como blefar, você pode blefar até um determinado ponto, né? Mas ali já está valendo o grid de largada. Mas a gente vai... Pode falar. Só antes da gente... Você mencionou o Toto Wolff, né? É bom falar. Ele comentou hoje na coletiva de chefes de equipe que a FIA viu o projeto e aprovou. Então a FIA estava ciente desse carro, que ele viria em algum Bem lembrado. Já o Christian Horner, o chefe da Red Bull, inclusive tem uma foto dos dois batendo um papinho aí no Bahrein. Quem não queria ser uma mosca nesse momento, ouvir tudo que tá rolando ali, mas o Christian Horner, ele chegou a questionar se essa inovação da Mercedes está dentro do espírito dos regulamentos, as aspas, porque foi a palavra mesmo que ele usou, se está dentro do espírito dos regulamentos. Exatamente. É o que eu costumo dizer, essa rivalidade, essa coisa bélica entre os dois, na verdade era puro charme, tá? Os dois aí batendo mau papo. Entre tapas e beijos, ódio e desejo, sonho e ternura. Isso aí, com um pouquinho de Leandro Leonardo, né? Vamos seguindo aqui, como diria um saudoso apresentador, Guilherme, agora, no pique, né? Eu ia falar Ian Magnussen. Kevin Magnussen. Nossa.
Kevin Magnussen já está no Bahrein, né? Então ele já está ali como grande filho, a casa torna, e inclusive a própria Haas também exibiu a nova pintura, né? Então o Pietro acabou estreando essa nova pintura, né? A gente já tem a confirmação de quando vai Mick, quando vai o Magnussen, ou ainda não saiu, Gui? Não, a Haas, assim como algumas outras equipes, estão liberando a programação dos testes antes do início. Então a gente deve ter uma resposta aí no fim da tarde, começo de noite, ou talvez mesmo só amanhã de madrugada. E essa aí, ó, a nova pintura da Haas. Vamos lembrar, até os testes de Barcelona, essas partes em vermelho, e até se o Schwinn tiver uma foto de frente para a gente poder ver a asa dianteira, eram basicamente referências à bandeira russa, com branco, azul e vermelho, agora única e exclusivamente em vermelho. Então a Haas adquirindo aí, entre aspas, uma nova identidade. E a gente tem que ver uma coisa, Magnussen traz seus próprios patrocinadores, tem que ver se não vai causar mais uma mudança de pintura da Haas até semana que vem no GP do Bahrein. Claro, não, e a Haas tem agora, pode dizer que tem um histórico, no mínimo polêmico, de patrocinadores. Aí a asa que o Guilherme se referiu, né, nesse até novo... então, cada placa tinha uma cor em referência à bandeira russa, era uma branca, uma azul, uma vermelha, agora todas vermelhas com escrito Haas. Exatamente, a Haas agora utilizando uma pintura tricolor do Morumbi, no caso. Não, tô brincando, o pessoal não gosta muito que a gente fala de futebol. Mas Gui, a gente já falou, olha aí, a felicidade de Kevin Magnussen voltando à Fórmula 1. Quem diria? Quem diria? Né? A gente aqui, nós brasileiros, todos batendo cabeça, torcendo por Pietro Fittipaldi, mas o rapaz, segundo a Haas, sempre foi a primeira opção e ele também queria voltar. E para um contrato plurianual ainda por cima, o que me deixou muito surpreso, na verdade. Exatamente. Vamos ter Kevin Magnussen neste ano e, no mínimo, no ano que vem também. A gente já citou aqui, amanhã estreia Drive to Survive, 4ª temporada. Vai acordar cedo, Guilherme, para ficar entre o tempo real do... Tempo real não, entre o teste e o Drive to Survive, ou você vai pegar um outro momento para assistir de uma vez só? Não, dessa vez não dá, né? Porque a pista libera no Bahrein às 4 da manhã e às 4 horas da manhã a Netflix libera também os episódios. Então, sem condições, vai ficar para depois aí. Mas animado, inclusive, acho que eu vou dar uma segurada. Eu já mencionei isso segunda-feira, mas digo aqui de novo pra galera. Quem assinou a F1 TV... Não. Tá. Quem assinou a F1 TV para poder acompanhar a pré-temporada esse fim de semana, assistam Chasing the Dream, que é o Drive to Survive da Fórmula 2. 6 episódios de 30 minutos, dá para ver aí tranquilamente, entender melhor um pouquinho a principal categoria de acesso para a Fórmula 1. Maravilha. Então aí também vamos ver se a gente consegue misturar ali entre os testes do Bahrein e também um episódio aqui e outro ali. Mas garanto que na semana que vem a gente vai trazer um resumo ou opinião, né, o review daquilo que a gente achou, né, ou não do Drive to Survive. E é isso. Amanhã, segundo dia de testes no Bahrein, horário de Brasília, começa às 4 da madrugada, termina às 13 horas, né, mais conhecido como 1 hora da tarde. Tempo real no motorsport.com desde o início. Então fique ligado que você, pelo motorsport.com, não perde nada. Já disse, acompanhe o motorsport.com nas redes sociais também, no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e, obviamente, também no YouTube. Seja mais um inscrito, vamos rumo aos 200 mil inscritos, além de você também acompanhar este bate-papo nos principais agregadores de podcast que vocês sempre nos abrilhantam com a sua audiência. Alguma coisa a acrescentar que eu tenha esquecido, Guilherme? Fale agora ou cale-se para sempre. Ou pelo menos até amanhã. Não, e fiquem de olho no Motorsport, a gente tem muita coisa, especialmente sobre esses Zero Pods da Mercedes aí, tem muito material legal vindo aí, especialmente explicando o que o regulamento diz com relação a essa novidade aí da equipe alemã. Beleza, então nos vemos amanhã. Nos vemos não, acho que amanhã vai ser você e Carlos Costa, e ele vai explicar por quê. Então nos vemos numa próxima, até, tchau, tchau.